Seria possível dizer que os psicanalistas também nutrem seus ideais? A resposta parece óbvia. Não deveriam, mas certamente o fazem. Talvez valha a pena pensarmos um pouco como se dá essa relação entre o psicanalista e seus possíveis ideais. Claro, cada psicanalista é único, cada pessoa nesse sentido estabelece ideais muito particulares que, por sua vez, se anelam, se amarram com os ideais de um grupo ou de uma sociedade, de uma época, por exemplo. Aliás, isso já foi estudado suficientemente. Mas vamos avançar. Vamos pensar primeiro na relação que Freud estabelecia com essa palavra ideais. Quando Freud escreve num texto chamado O Eu e o Isso, em português temos a tradução O Ego e o Id, Freud tenta demonstrar para o leitor a dimensão que o ego, de alguma maneira, apresenta na sua relação com o outro, claro, se pensarmos no bebê, com os pais, enfim, mas, fundamentalmente, como começa a surgir dentro desse ser humano paradigmático que estou tomando como exemplo aqui, a questão dos ideais. Por exemplo, quando temos a passagem do Édipo, né, esse momento clássico da infância de um humano, de alguma maneira, o bebê, pensamos assim, ele estabelece tanto com o pai quanto com a mãe uma relação calcada em amor e ódio, e, por que não dizer, também numa relação de identificação. Ou seja, quero ser como meu pai, não quero ser como meu pai, quero ser como minha mãe, não quero ser como minha mãe. Como isso acaba, de alguma maneira, se transformando numa outra coisa que não é mais da ordem do querer. Quando surge, então, essa dimensão que chamamos de superego, o superego seria uma instância psíquica que, matreiramente, percebe esses ideais que o eu, que o ego da pessoa está valorizando e, de certa forma, isso é um processo psíquico muito interessante, acaba transformando num dever. Ou seja, então, eu quero ser como meu pai, isso acaba se transformando em eu devo ser como meu pai. E o dia que eu for como meu pai, eu vou ter os mesmos direitos dele, vou ter a mesma prerrogativa, eu vou ser forte, grande, poderoso, assim como meu pai. Ou seja, o próprio pai, seguindo o raciocínio, é uma idealização também, depois o pai real se mostra muito diferente, ou a mãe, ou a posição, ou a função da mãe, do pai, não importa. O bebê começa a se desenvolver, a crescer, enfim, os anos vão passando, e esses ideais vão surgindo, vão se apresentando a ele, você é de família tal, você é de país tal, você deve seguir tal profissão, assim como nós todos, nós somos honestos, nós somos desonestos, não importa. O seu sobrenome diz que... não importa. São ideais. São ideais que, de alguma maneira, o representam. Então, você é isso. Então, se voltarmos agora para o tópico inicial, quais seriam os ideais de um psicanalista? E aí, nesse sentido, eu gostaria de pensar, junto com aquele que me assiste, alguns exemplos de ideais de psicanalistas e de idealizações de psicanalistas. Nesse texto, Freud estabelece duas noções muito interessantes, que é o ideal de eu e o eu ideal. Ou seja, esse menininho, que foi um bebê que se identifica ao pai, estabelece um ideal de eu, aquilo que ele deveria ser. Igual ao pai ou oposto ao pai, não importa. Ele deveria ser isso, o superego cobra dele. E aí, naturalmente, como a performance do seu ego é sempre aquele, ele se sente culpado. Ou também, uma outra noção muito interessante de Freud, que seria o eu ideal, ou seja, um eu que acreditamos ser, que desejamos ser, e que muitas vezes o espelho mostra o contrário, uma gravação com a nossa imagem mostra o contrário, um vídeo com a nossa imagem, um som, uma gravação de celular mostra a nossa voz e diz, meu Deus, eu não sou isso. Na verdade, você é exatamente isso. Mas esse eu ideal que você inventou para você, que você acredita que seja verdade, na verdade serve como uma ilusão, serve como um equívoco. Então, nesse sentido, se pudermos fazer um jogo de palavras, o eu ideal e o ideal de eu,
colocarmos como psicanalista ideal e um ideal de psicanalista, aí temos um solo fértil para podermos colher alguma coisa interessante. Então, como seria esse psicanalista ideal? Esse psicanalista ideal, como o próprio nome já diz, foi idealizado por nós mesmos em relação a algum outro psicanalista, já desde Freud, que foi o primeiro de todos, ou pode ser um colega, inclusive, da nossa realidade, do nosso cotidiano. Fulano de tal é um ótimo psicanalista, porque ele escreve, porque ele grava vídeos, porque ele é professor numa universidade, porque ele tem um consultório, ou seja, não faltam exemplos de idealizações de psicanalista ideal. Então eu quero ser, devo ser como esse cara. E esse ideal de psicanalista, pensando nesse jogo de palavras, também o superego, claro, vai se apoiar nele e vai dizer, puxa vida, mas então você tem que ser assim. E qual é o grande problema? Na hora que esse psicanalista, um jovem psicanalista, por exemplo, tomado por essas injunções superegóicas, ele imagina que na hora que ele está com o paciente, ele deveria ser diferente. Ou seja, ele não escuta mais o paciente, ele escuta o ruído do seu superego. Isso, obviamente, evidentemente, atrapalha a condução dos tratamentos, a direção dos tratamentos. Por quê? Fica um excesso de cobranças internas, um excesso de idealizações, e aí corremos um risco grave. O psicanalista inconscientemente pode começar a esperar que o paciente também seja um paciente ideal. Ou seja, ele espera, no fundo, encontrar um ideal de paciente que, obviamente, não existe. Exemplo, se pegarmos um caso de histeria, caso comum de histeria que surge no consultório semanalmente. Ok, se de fato escutarmos essa pessoa e claro, por que não? Irmos bolando aos poucos hipóteses que dizem de um caso de histeria, não há o menor problema. O problema é você correr o risco de transformá-la em Dora, correr o risco de transformá-la em Ana O. E essa pessoa, obviamente, não vai se encaixar nesse modelo prévio, nesse ideal que você, psicanalista, inventou. Porque se ela tem que ser Ana O, se ela tem que ser a Dora, você deveria ser o Freud. É natural, é esperado que isso ocorra em todas as profissões. Agora, o psicanalista tem que estar advertido quanto a isso. E, inclusive, em seu percurso de formação, ele tem que cuidar detidamente dessa particularidade que eu estou valorizando agora. A relação do psicanalista com os ideais e a luta, o esforço, é uma batalha interna para se desalienar desses ideais, para relativizar esses ideais e, no fundo, para esvaziar esses ideais que passam não apenas pelo ego, naturalmente, como eu já disse, lembrando o texto do Freud, mas também pelo superego. Ou seja, o psicanalista ele precisa estabelecer outra relação com o seu superego. Isso é muito comum na supervisão. Ele vai em busca de um supervisor, acerta o horário, o valor, e ao invés dele trazer uma reflexão sobre o caso, ele traz simplesmente uma narrativa sobre o caso e quando acaba me diz o que eu tenho que fazer. Isso não é supervisão. Isso é uma extensão de um modelo formativo, educativo, especialmente no nosso país, que diz que há um outro que sabe tudo, no caso o professor. Esse é o modelo tradicional, tradicionalista da pedagogia. A psicanálise não se afina a isso. O supervisor não é aquele que sabe tudo, que tem uma supervisão. Não, ele tem uma outra visão. Então, na verdade, ele é muito mais um parceiro, muito mais um amigo para poder compartilhar juntos reflexões a partir daquele caso, que provavelmente está atravancado, é muito provável isso, por questões muito primitivas, muito inconscientes do próprio psicanalista, que tem que tratar disso na análise dele, no divã. Ou seja, temos uma questão que é talvez estrutural em toda a psicanálise, já desde Freud, que é os modelos de formação que Freud inventa desde da IPA, né, da Associação Psicanalítica Internacional, depois veio Lacan, Melanie Klein, Winnicott, enfim, outros grandes psicanalistas que se envolveram com esse processo específico de formação, eles quase sempre redundam num praticando ou num aluno, eu preferiria chamar de praticante, num praticante acrítico, num praticante pouco criativo, repetitivo. Por quê?
ele de alguma maneira está muito mais conectado, ligado ao seu próprio superego, que por sua vez se amarra aos ideais de grupo dos quais ele faz parte, para se formar, ele precisa aprender como faz, e ele imagina que estabelecendo essa relação com outro que sabe, com outro idealizado, ele vai conseguir esse passe, esse vale no sentido de vá adiante, esse passe para ele alcançar esse ideal que ele inventou para si mesmo de psicanalista. Nesse sentido, vale a pena lembrar o que Lacan já dizia, há um momento de passagem na própria análise, que é o momento de você abrir mão do desejo de ser psicanalista, que é absolutamente humano no começo do percurso, todos passamos por isso, idealizamos pessoas, eu quero ser como o meu supervisor, eu quero ser como o meu analista, eu quero ser como o Freud. Devemos ultrapassar esse momento, sair do desejo de ser psicanalista para ter de fato o desejo de psicanalista, o desejo de psicanalizar. Isso tem um impacto direto nos tratamentos que conduzimos, na direção dos tratamentos e principalmente no avanço das análises que tomamos conta em nosso próprio consultório, que é de nossa responsabilidade. Ou seja, então aquela pergunta ingênua, de onde vêm os pacientes, como eu faço para ter mais pacientes? Primeira coisa, cuidar de si mesmo, cuidar do próprio inconsciente. O desejo de analista surge num determinado momento. Isso tem um impacto direto na condução das análises. Isso está longe de ser o ideal. O psicanalista tem que lutar internamente com esse demônio chamado ideal, que, aliás, é o ponto nuclear central da neurose. É a submissão frente ao ideal do outro, como diriam os lacanianos, do grande outro, e eu concordo, e resistir a sair dessa posição. Nesse sentido, os ideais acabam engolindo o psicanalista. Sendo mais direto, um psicanalista competente a menos.